Comunidade Pentecostal Palavra Viva. Tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 4. A dimensão espiritual. Seres espirituais, os anjos. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Paulo Lisboa e o tema do nosso vídeo de hoje é os anjos. Como nós já vimos, a palavra de Deus é clara em indicar a existência de seres espirituais criados por Deus, que, embora não habitem na terra como nós, são seres reais e poderosos e interagem conosco e com o mundo material em que vivemos. A tais seres nós chamamos de anjos. A palavra anjo vem do hebraico malar, que significa mensageiro. No grego, a palavra é angelos, tendo o mesmo significado. Esses seres, segundo a Bíblia, são espíritos ministradores, ou seja, Deus os criou para que os servissem, cumprindo suas ordens quanto ao restante do universo criado, a fim de manter a harmonia e a unidade entre a criação e o seu Criador. No livro do Apocalipse, um anjo se apresenta a João e esclarece que os anjos são nossos conservos. De acordo com o dicionário, um conservo é aquele que serve juntamente, companheiro de servidão. Podemos dizer, portanto, que os anjos são nossos companheiros de trabalho. Nesta mesma passagem de Apocalipse, aliás, o anjo assim refere a si mesmo, para evitar que João se proste diante dele, prestando adoração. E aqui nós já aprendemos uma lição muito valiosa. Não devemos adorar a anjos. Por mais diferentes, belos e poderosos que os anjos pareçam-nos, não devemos prestar culto a eles, não devemos orar para eles e nem devemos invocá-los. Os anjos são servos de Deus, assim como nós, e agem o tempo todo em favor dos escolhidos de Deus. Um anjo verdadeiro não merece e nem aceita adoração da parte do homem. E qualquer doutrina ou ensino que nos leve a cultuar, louvar, orar ou fazer pedido a anjos é herética e demoníaca. Entendido isso, vemos que os anjos são de fato maiores que os homens, em poder e em glória. Aliás, são poderosíssimos. Um único anjo é capaz de destruir um exército de seres humanos, fechar a boca de leões, quebrar algemas e destruir prisões. Para cumprir as suas missões, os anjos podem assumir a aparência humana, materializando-se temporariamente como uma forma de tornarem-se visíveis aos seres humanos. A Bíblia também nos ensina que eles são numerosos e fazem parte do exército de Deus. Veja só o que Jesus falou a respeito disso quando foi preso pelos soldados romanos a mando dos chefes dos sacerdotes. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, versículo de número 53. Lembre-se de que Jesus sempre usava a palavra do cotidiano das pessoas, para que elas pudessem entender os seus significados. Nessa passagem, ele refere-se a uma legião, porque os soldados romanos eram assim divididos. E eles conheciam bem esta realidade, pois nessa época Roma dominava Jerusalém. Uma legião era composta por mais de 6.000 soldados. Então, Jesus fala que se ele pedisse a Deus, Deus lhe enviaria imediatamente 12 legiões. Isto é mais do que 72.000 anjos ao seu auxílio para livrá-los daqueles soldados. E ele estava se referindo somente a uma pequena parcela dos anjos guerreiros existente. Como em qualquer exército, entre os anjos também há hierarquias. Existem muitos tipos de anjos e funções. A Bíblia nos fala de anjos, arcanjos, querubins e serafins, fazendo distinção entre as funções, os poderes nos quais eles estão investidos,
sendo uns mais poderosos e em cargos mais elevados do que os outros. Entre esses anjos existem mensageiros, protetores, vigias, guerreiros, adoradores, consoladores e muito mais. Alguns são responsáveis por entregar as mensagens especiais da parte de Deus. Dentre estes, podemos destacar um anjo que fica diante de Deus e leva as mensagens mais importantes, na qual é bem conhecido por ter anunciado o nascimento de Jesus e de João Batista. Seu nome é Gabriel, que no hebraico significa homem de Deus, ou Deus se mostrou forte. Ele se descreve a si mesmo como um dos que assiste diante de Deus, numa posição de proximidade com o Criador. Este mesmo anjo também aparece no Antigo Testamento, transmitindo mensagens importantes e decisivas para a história da humanidade, o que reforça para nós o seu papel de destaque dentro do exército de Deus. Dentre os anjos guerreiros, reconhecidos como arcanjos, a Bíblia cita e destaca o nome de um, Miguel. Ele é, sem dúvida, um dos anjos mais poderosos de Deus. O seu nome significa quem é igual a Deus. Ele é apontado como o príncipe de Israel, ou seja, o ser angelical destacado para guardar o povo de Deus nas suas batalhas celestiais. Como podemos ver, descrito no livro do profeta Daniel, onde nós lemos a seguinte passagem: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Daniel 10, versículo de número 13. Essa passagem, aliás, nos mostra muita coisa interessante que nós precisamos atentar. A primeira é que quando oramos, Deus pode enviar seu anjo para nos comunicar a resposta das nossas orações. A segunda é que há uma guerra sendo travada nas regiões celestiais, pois também existem outros seres espirituais que podem se opor à ação dos anjos que foram enviados ao nosso auxílio. Aliás, o texto nos leva a crer que há anjos destacados para cuidar de toda uma região e que mesmo esses anjos que exercem governo podem não estar ao lado de Deus. E a terceira é de que nesta guerra os anjos dispõem de poderes e armas distintas, sendo uns mais poderosos e fortes que os outros. Os arcanjos são muito poderosos. O próprio Miguel foi quem expulsou Satanás do céu quando ele pecou. A Bíblia também menciona a categoria dos serafins, como seres espirituais adoradores, que permanecem continuamente na presença de Deus. São também conhecidos como anjos de fogo, por causa do significado do seu nome em hebraico, saraf, que quer dizer aquele que arde, fazendo alusão a uma brasa incandescente. Os serafins estão sempre diante de Deus, em sua presença, louvando e glorificando a Ele. Em razão da proximidade que estão com relação a Deus, esses são, sem dúvida, os mais santos e purificados seres angelicais, pois de contínuo estão diante do próprio Deus e não saem do seu lado. Eles voam em redor do seu trono, louvando e glorificando a Ele. Mas há ainda na Bíblia a menção à categoria dos querubins. Querubins são protetores, os que guardam aquilo que é importante para Deus. São extremamente zelosos nos cuidados com as coisas de Deus. Quando o homem pecou e foi expulso do paraíso, foram querubins que Deus colocou para guardar a entrada do jardim, para que o homem não retornasse para ele e nem Satanás tivesse acesso a ele. Para ilustrar a posição dos querubins, Deus ordenou a Moisés que esculpisse a imagem de 2 querubins em ouro puro, para que ficasse em cima da arca da aliança no propiciatório.
Na decoração do templo, ordenou que fosse bordada figuras de querubins nas cortinas. E também o profeta Ezequiel viu querubins em suas visões. Os anjos, como já vimos, são seres espirituais que habitam as regiões ou dimensões celestiais, paralela ao mundo material em que nós vivemos. Foram criados para servir a Deus e, com relação à humanidade, foram colocados por Deus para nos auxiliar, ora nos protegendo, ora nos trazendo mensagem da parte do Senhor e ora batalhando ao nosso favor. Contudo, não podemos nos relacionar com eles como se fossem deuses ou divindades. Não podemos prestar culto e adoração a eles, pois são criaturas feitas por Deus, assim como nós. E eu espero você no próximo vídeo.